Bom dia, doutor Marco Antônio. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Já gravamos várias vezes, né? E agora estamos aqui novamente para falar das nossas crianças. Fala um pouquinho para a gente, doutor Marco Antônio, sobre as dores de garganta, essas infecções que acometem tanto as crianças e acho que principalmente nessa época agora que a gente vai entrar, né? Bom, o problema das dores de garganta das crianças é que o primeiro passo importante é observar se tem febre ou não. Por que isso? Porque quando tem dor de garganta sem febre, provavelmente é um processo alérgico e não uma infecção pura e simples que começa já com infecção. E tem as crianças que têm episódios de dor de garganta, com febre, com queda do estado geral, nessa época do ano, que é muito sujeito por causa da variação grande de temperatura. Tá, e essa questão de febre que o senhor falou, essas crianças que não têm febre, elas necessariamente não precisam ser tratadas com antibiótico, nada, dá para fazer um tratamento mais assim caseiro, alguma coisa assim? O divisor de águas no tratamento é a febre. É a febre. Passou de 37,5 é febre e tem que ser tratada e tem infecção. Não chegou a 37,5, ainda não tem infecção, pode até vir a ter, mas num primeiro momento não há a necessidade do uso de antibióticos. Normalmente isso está associado à manifestação alérgica, porque a alergia abre caminho para a infecção. Então é importante que a gente faça uma triagem das crianças que têm uma alergia no início da crise, que simulem tudo um resfriado, mas não é resfriado, é uma crise de alergia. E aí essa criança é levada a tomar antibióticos muitas vezes desnecessariamente, assim como o anti-inflamatório que não tem indicação nenhuma de fazer. E isso é importante porque a criança que tem esse tipo de infecção repetidamente, os pais já têm essa mania de automedicar, né? Exatamente. E, por exemplo, os anti-inflamatórios têm que ser usados com muita cautela e têm indicação restrita, porque eles dão gastrite, alteram a coagulação do sangue, então é muito sério o problema. A automedicação é absolutamente contraindicado. E o uso, aí no caso dessas crianças que não têm febre ainda, é você dar o antialérgico e não antibiótico de cara. Mas para isso precisa examinar e ver com carinho. E por que algumas crianças têm muito mais dor de garganta, esse tipo de infecção constante, e outras não? Qual é a causa disso? Aí a gente tem que separar as crianças alérgicas das não alérgicas. Normalmente as crianças não alérgicas, elas apresentam uma maior de infecções porque a alergia abre caminho para a infecção. O critério que a gente usa para indicar cirurgia, a grosso modo, é o número de infecções no último ano. Se uma criança tem mais de 4 infecções de garganta com febre veja bem, então aí a gente tem que começar a pensar na possibilidade de uma cirurgia. Já se a criança é alérgica, essa criança, às vezes a cirurgia está contraindicada. E na maioria das vezes tiramídala e adenoide também? Quando é criança, sim. Quando você tira a amígdala de uma criança, você tem que tirar a adenoide, porque senão a adenoide cresce para compensar a remoção da amígdala e vai dar obstrução nasal. Bom, então, para quem nunca ouviu falar, né, explica rapidinho o que é adenoide. Adenoide é uma amígdala que fica atrás do nariz e que o povo chama normalmente de carne esponjosa. Carne esponjosa, carne crescida. Carne crescida. Então, ela faz parte de uma mesma estrutura na garganta, que é de defesa, que tem as defesas do organismo. A amígdala e a adenoide, que é a amígdala que tem atrás do nariz. Muito bem. Então, quando você tira a amígdala, o que acontece? A adenoide ela tende a crescer para compensar a remoção da amígdala. Doutor Marco Antônio, e é a adenoide que provoca aquela sensação que a criança não consegue respirar, fica com o nariz entupido? Exatamente. A adenoide, ela provoca a obstrução e ela nasal e ela é refratária ao tratamento clínico. Não adianta você pingar remédio no nariz, dar descongestionante, porque ela não vai melhorar, ela não dá trégua para a criança. E a única saída é o tratamento cirúrgico, não tem outra saída para adenoide grande que está ocluindo a via aérea. Não, a adenoide ela tem que ser operada quando a criança, que o rosto da criança está crescendo. Porque a adenoide provoca obstrução nasal e a obstrução nasal dá uma deformidade no esqueleto do rosto, no crescimento, altera o crescimento da face da criança. Além de tudo. Isso, então a indicação cirúrgica na adenoide grande é muito importante,
porque depois vai dar problema de arcada, de oclusão dentária, vai precisar fazer tratamento ortodôntico e não vai ficar bem, como se você tivesse operado a adenoide quando a criança precisava, que aí você vai resolver o problema da criança. Todos os problemas. Doutor Marco Antônio, o senhor gostaria de deixar mais um recado para os pais que estão nos assistindo em relação a esse assunto? Gostaria, que é muito importante. A alergia é uma causa muito importante de obstrução nasal em criança e ela é tratada com remédios e não com cirurgia. Então, muitas vezes a criança é operada da adenoide e continua com obstrução nasal, porque é a alergia que ela tem. Então, a causa da obstrução nasal é a alergia e não a adenoide. Isso é muito importante que se saiba. É muito importante controlar e tratar a alergia. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço a oportunidade.